O profissional especialista em terapia da mão trata basicamente de questões muito específicas ligadas à função da mão. Então, se o paciente tem ou por dor, formigamento, lesão por fratura ou lesão tendínea, nós tratamos basicamente essa função, devolver essa função do dia a dia, né, para esse paciente. Pacientes com dores na mão, seja por artrose, a gente recebe muitos pacientes depois de 60 anos com artrose, né, nos dedos, e principalmente com uma artrose no polegar, na base do polegar, que chama risartrose, muito comum em dona de casa, né, que a pessoa não consegue fazer uma pinça, né, então um prendedor não consegue mexer uma panela, então é uma lesão bem incapacitante. Esse paciente é um paciente que deve procurar ajuda, porque a gente faz um tratamento adequado para eliminador, para fazer um fortalecimento da musculatura e o paciente conseguir retornar às suas atividades de vida diária. Pacientes também com formigamento, né, a gente chama do síndrome do túnel do carpo, que a gente também confecciona órtese, ensina alongamento e posturas no dia a dia para evitar esse formigamento. Pessoas com trauma, né, fraturas, lesões de tendão, mas esse encaminhamento daí já é mais específico, porque daí é via médico. Então, geralmente, é dor nas articulações, embora a gente espere isso de pessoas com mais idade, mas no polegar hoje, pelo uso do celular, é muito comum a pessoa ter dor no polegar e não ter essa artrose, mas o tratamento é basicamente o mesmo. Então, a gente precisa proteger essa articulação e fazer um fortalecimento bem específico, porque os jovens, geralmente, eles têm uma frouxidão ligamentar, junto com o sobreuso, né, de tanto às vezes do mouse como do celular, isso atrapalha e agrava bastante essa dor. Então, nesses casos, também é importante procurar. Túnel do carpo é bem comum, então a pessoa começa com leve formigamento, geralmente mais noturno, daí durante o dia passa e esse formigamento vai aumentando durante o dia. Então, além de ser noturno, também durante o dia. E a pessoa começa, os casos mais sérios, né, a pessoa daí além do formigamento, começa agora a ter uma parestesia, né, ou seja, uma falta da sensibilidade na ponta dos dedos, principalmente, né, o indicador e o dedo médio. A princípio pego bastante pacientes de trauma, né, das lesões mais do dia a dia ou das tendinites, né, são lesões, tendinites de ombro por sobrecarga, né, tendinite de Decker vem também do polegar, porque às vezes a pessoa a grande maioria dos casos vem ou por trauma aqui, às vezes jogador de vôlei, pessoas que acabaram de ter neném e aí precisam amamentar e pega muito a criança nessa região aqui do punho, passa ali um tendão e aí fica comprimido num túnelzinho, né? Pego bastante pacientes com dedo em gatilho, aqui bem na polia aqui da mão e aí o dedo trava, então também nós confeccionamos órteses, e pacientes com lesões ligamentares, mas não ruptura, mas uma lesão, um afrouxamento do ligamento para a gente poder fazer um trabalho bem específico, né? Quando você vai empurrar um objeto, vai fazer uma flexão e começa a ter dor no punho, esses casos também deve-se procurar o terapeuta de mão. Então, casos que antigamente falava-se que era o punho aberto, né? Então, o punho aberto é o que? É uma frouxidão do ligamento, e que a gente então precisa fazer um trabalho específico de fortalecimento para o paciente voltar a ter as suas atividades. Então, vai impactar bastante, porque primeiro a dor, né? Que a pessoa pega um objeto, a dona de casa, por exemplo, vai pegar uma panela, ela solta, então ela começa a cair coisas da mão dela, né? Porque às vezes a dor por si só, ela aguenta, né? Então quando a dor tá doendo, tá doendo, mas eu tô conseguindo lavar minha louça, tô conseguindo pegar minha panela, então ela não procura. Mas aí quando começa a soltar, porque a dor, ela vai diminuindo a força, né, vamos pensar assim, e ela vai ficando de um jeito, né, que ela realmente, a dor fica tão forte que ela acaba soltando o objeto, né. No caso ali das lesões nervosas, o paciente, ele acha que ele
não sente pegar o objeto. Só que ele vai pegar um objeto quando ele vai, tipo, pega um copo, aí ele vai levar na boca, ele viu que o copo não está ali, porque ele já perdeu a sensibilidade, né? Da ponta dos dedos, enfim. Então, vai agravando essas situações mesmo das atividades laborais e do dia a dia. As lesões ligamentares, o paciente não consegue, às vezes, fazer um jogo, né, jogar um tênis, empurrar um móvel, fazer flexão quando vai para a academia, porque daí ele começa a sentir muita dor incapacitante e a ponto dele ter que largar de fazer aquela atividade, né? Então impacta bastante. Sempre depende da situação, mas tem alguns casos que são bem pontuais, né? E tem alguns casos que o paciente precisa ir fazer um tratamento ali de 3 a 6 meses, né? A gente considera que, eu penso assim, é uma tríade. Então, é o médico, o terapeuta e o paciente. Se os 3 fizerem, né, bem certinho, a gente tem um tratamento ali de 3 meses a 6 meses, né, e o paciente fica bom. Alguns casos eles vão ter que repetir para sempre, né, no caso, por exemplo, de artrose, desses ligamentos que são mais frouxos, nós somos como se nós fôssemos um professor. A gente ensina o exercício, ele retorna, a gente ensina de novo, vê o que precisa ajustar, e ele vai fazer para o resto da vida, né? Nos casos de trauma é um pouquinho diferente, ele precisa ir mais vezes, né, no nosso atendimento, e aí a hora que o trauma, né, que ele conseguiu ter a função toda, daí ele realmente já tem a alta, né? Mas nos outros casos ele vai ter que fazer, mas penso eu que ele tem que fazer em casa. Então, a terapia ocupacional em reabilitação de mão é uma especialidade, né? Então, a mão, ela tem muitas coisas muito específicas que um terapeuta ocupacional normal ou um fisioterapeuta normal, ele não vai atuar de uma maneira mais adequada. Então, a especialização, ela é tanto para fisioterapeuta como para terapeuta ocupacional. Então, dentro da Sociedade Brasileira de Terapia de Mão, é para esses 2 profissionais. Tratamos desde o início da lesão. Então, a gente vai tratar técnicas, né, de cinesioterapia, né, de liberações manuais, né, musculares. Vamos tratar pelo fortalecimento muscular até a gente chegar na função. Então, tanto o terapeuta ocupacional como o fisioterapeuta, ele vai passar por todos esses processos quando ele pega um paciente para fazer a reabilitação de mão. Quando o profissional não tem essa especificação, por exemplo, então ele vai primeiro para o fisioterapeuta tratar toda a questão muscular, né, ligamentar, de fortalecimento, e aí ele vai para o TO depois para fazer a parte do retorno das atividades funcionais, né? Reeducação sensorial, atividades mais finas, de coordenação mais fina, e para as atividades da atividade de vida diária, né? Ou laborais. Isso, nós fazemos, nós confeccionamos tanto as órteses como as adaptações, né? Pensando que nas artroses a gente trabalha bastante com as órteses e não com adaptação, mas a gente faz uma adaptação na vida da pessoa, né? Então, o que eu costumo dizer assim, o polegar, ele não é um dedo de força, ele é um dedo de precisão, só que a gente usa, desde pequeno, a gente usa o polegar como dedo de força. Aí chega numa altura, né, do campeonato, o teu dedo entra em falência. Então, quando esse paciente chega para nós, a gente também muda o estilo de vida. Tipo assim, a gente ensina o que ele pode e o que ele não pode fazer com o polegar, né? Então, quais são os dedos de força dentro da nossa mão. Então, a gente também não somente usa a órtese ou adaptação, mas a gente faz, na verdade, essa adaptação da rotina, né? Então, não adianta, no caso das artroses, né, fazer um aumento no engrossador para ele pegar, né, melhor. Não, ele precisa saber que coisas de pinça ele não pode fazer, né? Ou ele vai fazer com a órtese. Mas eu vou pegar uma panela. Vai pegar aqui com o 4º e 5º dedo e não com o polegar. Então a gente faz esse trabalho.
Tem muitas áreas que a gente pode falar, né? Mas eu vou falar basicamente dessas mais comuns, né? A artrose, ela é hereditária, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa tem um trauma e ela não tinha aquela artrose. Aí o trauma veio e aquele processo inflamatório ele desenvolveu, mas a pessoa já tinha uma tendência a ter essa artrose. No caso das artroses, então, penso eu que, assim, o importante é a gente ficar de olho nas nossas dores, porque quanto antes você tratar, melhor será o resultado, né? Então, órtese, o fortalecimento, muitas vezes ele não para a tua artrose, mas ele vai fazer com que a tua artrose ande mais devagar, né? Então, por isso que é bastante importante a pessoa já procurar ajuda. Nos casos da tendinite, importantíssimo, né? Fazer um fortalecimento muscular, né? Isso pode fazer ali com o educador físico, né? Mesmo com a fisioterapia, ser bem orientado, fazer as pausas, né? Que são orientadas dentro do teu trabalho, você conseguir fazer uma mudança na tua mesa de trabalho. Então, muitas vezes eu vejo lá que hoje, pode ver, todos os equipamentos, a gente fica sempre com o punho em extensão, né? Até algumas coisas dá sim para prevenir, né? Dá para a gente procurar ajuda, às vezes ajuda do profissional, às vezes pegar algumas dicas dentro da própria internet, né? Que a gente tem bastante profissionais aí postando, só que nem tudo, né? Tem coisas que não adianta a gente falar assim, não, vamos prevenir. Tem coisas que a hora que aparecer, a pessoa tem que procurar ajuda. Então, nós temos a Sociedade Brasileira de Terapia de Mão, e por lá, por esse site, você vai encontrar na tua cidade ou na tua região quais são os profissionais que têm o registro na Sociedade Brasileira de Terapia de Mão. Hoje nós temos muitos profissionais que têm a formação, mas eles não são associados, né, na Sociedade Brasileira de Terapia de Mão. Eu acho bem importante a pessoa ser associada, né, porque isso fortalece a equipe, fortalece o profissional, né. Então, a gente precisa fazer uma prova, né, para ter o título, de especialista em mão pela sociedade, né? Então, eu acho que é importante, se você for procurar, se fosse eu, não conheço, eu sempre vou pela sociedade. O acolhimento é uma coisa super importante, né? Então, assim, a escuta, né, que você tem que dar para esse paciente é muito importante. Então, não raro, pacientes desmontam na nossa frente, né? E aí a gente respira e, porque aquilo significou, né? Então, aquele trauma, aquela dor, ela tem muitas vezes um significado, porque a pessoa foi levar um copo de água para o marido e tropeçou e caiu, cortou o tendão, a mão não voltou a funcionar. Para o pai, para o homem, né, que na grande maioria das vezes é o que leva o sustento, machucou a mão trabalhando e aí depende daí da renda, do INSS. Então, assim, veja, é um trabalho que você tem que acolher, né, emocionalmente falando, e tem que dar o teu melhor no sentido assim, vamos recuperar o quanto antes possível, porque ele tem que retomar a vida dele. Então, e o paciente tem que ter essa confiança, a gente tem que ter essa escuta, porque se você não tiver essa escuta, o teu resultado também não é lá aquelas coisas, né, porque se você não acolher a dor do outro, como é que você vai tratar?